Informação urgente para você que está minerando na fase 2 do airdrop da Midnight. O Charles Hodgson informou que quem estiver minerando em vários endereços, em várias carteiras diferentes, pagará taxas altíssimas para sacar esses tokens do airdrop. Mas ele indicou que a galera pode consolidar, unir, juntar seus Night minerados em um único endereço, para facilitar quando você for fazer o resgate desses tokens no futuro. Porém, já estamos nas últimas horas do airdrop e você precisa fazer isso mesmo com a mineração só acabando amanhã, quarta-feira, dia 19. Fica comigo para entender tudo e aprender como consolidar sua mineração de vários endereços em uma única carteira. E no final do vídeo ainda vamos divulgar uma novidade. Já temos a data de lançamento do Token Night em exchanges. Fala, navegantes do Oceano de Oportunidades da Criptoeconomia. Eu sou Ático e você está no canal Porto Cripto, o local seguro para você aprender sobre criptoeconomia, Bitcoin, Cardano e muito mais. Se inscreve aí nesse meu novo canal para não perder os novos vídeos. E vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Pessoal, aqui no canal já estamos cobrindo a fase 2 do airdrop da Midnight, fazendo alguns vídeos, né? Ensinando como minerar no minerador oficial, como minerar através da carteira NuFi. E agora vamos aprender como unir nossos tokens minerados em várias carteiras em um único endereço, em uma única carteira, usando uma função chamada doação. Então você vai doar de todas essas carteiras que você está minerando para uma só. Isso vai facilitar na hora de você sacar os tokens no futuro. Também você vai pagar menos taxa no processo. E aí, pessoal, são dois métodos diferentes, tá? Para a carteira que você usou o minerador oficial é um método e para a carteira que você usou dentro da NuFi é um outro método. E aí, vamos começar pelo minerador oficial. Pessoal, o minerador não tem uma opção de fazer a doação. Para isso, a gente vai precisar usar um site criado por um desenvolvedor da Cardano, que é o Matthew Pisenberg. Né? Ele criou uma página que a gente consegue conectar a carteira e gerar essa, que não é uma transação, e gerar assinatura para fazer essa doação. Então, repetindo, você não vai gastar taxa, não vai sair nenhuma ADA da sua carteira. Esse é um desenvolvedor conhecido. Eu analisei o código, é um código ok. Tanto que o site ele não faz a comunicação com a chamada API da Midnight, né, que é com o servidor da Midnight. Ele apenas faz a assinatura, você conecta a sua carteira como se fosse um DEP, você faz a assinatura e aí depois de fazer a assinatura você tem que copiar esse código e colar na linha de comando do seu computador. Então eu estou deixando o link desse site aqui na descrição e como eu falei com vocês, ele vai gerar um comando que a gente precisa copiar e colar no prompt de comando do nosso Windows ou no terminal do nosso Linux, dependendo do sistema operacional que você usa. Então você precisa realmente ter um computador para você conseguir fazer isso. Se eventualmente você não tiver um computador, você pode fazer a assinatura dessa mensagem e me mandar no WhatsApp para eu enviar essa mensagem por você, tá? Você me passar isso é seguro, porque não vai vir nada das suas palavras de recuperação, nada da sua chave. Ele vai vir apenas a mensagem já assinada por você, que esse site do Pisenberg ele gera, tá? E aí, pessoal, é importante citar também que depois que você fizer essa doação, ela já é válida também para os tokens que você vai minerar amanhã, na quarta-feira, ou que você vai minerar depois que você fez a doação. Porque essa doação ela vai agregar todos os tokens minerados em todos os dias do airdrop. Então, se você fez uma vez e depois minerou mais tokens, não precisa fazer de novo, beleza? E também, se você está usando a mesma carteira no minerador NuFi e no minerador oficial, só precisa fazer uma vez, não precisa fazer duas vezes, né? É uma vez para cada carteira, tá? Então vamos lá? Então, pessoal, eu estou aqui nesse perfil Chrome, né? Aqui são os perfis Chrome que eu estou usando para minerar, vários. Então eu estou num desses perfis que eu chamei de airdrop 00 aqui, tá? Tem 406 Night mineradas e eu vou abrir o link, né? Então eu já estou aqui com o site aberto desse site de doação da mineração entre carteiras, criado pelo Pisenberg. E você vai precisar abrir ele em todos os perfis Chrome. Então, como eu tenho aqui outros perfis Chrome, eu vou ter que abrir cada um dele e abrir esse site aí em cada perfil desse, né? Conectar a carteira. Então, vamos fazer aqui agora. Então, aqui, ó. Ele já identificou que tem a carteira Eternal.
que é a que eu usei ali, que eu fiz o tutorial com vocês de como minerar ali no começo. Aí eu clico, ele abre pedindo para autorizar conectar a carteira e já conectou, beleza? É em inglês, mas você também pode traduzir para português se você quiser, mas é muito simples, né? Vocês viram que a página ela estava mostrando uma mensagem dizendo que tinha um endereço não usado, né? Enfim, aí eu recarreguei a página, tá, galera? Então, se acontecer com vocês aí, de ele não carregar aqui o endereço da carteira, ó, a DDR e tal, 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 o de vocês vai ser o de vocês, né? Mas ele começa com a DDR. Se ele aparecer uma mensagem dizendo que não foi encontrado o endereço não usado, é só dar um F5, um refresh na página, tá? E aí eu conectei a carteira. Segundo, eu marco o endereço, que é essa carteira que está aqui conectada, e ele me pede um endereço de destino, um endereço para onde eu vou doar os tokens. Então eu vou pegar aqui o meu endereço de destino e aí eu vou colar aqui o meu endereço de destino. Pessoal, preste atenção nessa hora, é muito importante que esse endereço ele já esteja registrado no minerador oficial, tá? Tem que ser um endereço que você já usou ele para minerar pelo menos um desafio, tá? Não coloque um endereço aqui que você não usou na mineração que não vai dar certo. Tem que ser um endereço que você já tenha minerado. Como você está minerando em várias carteiras, provavelmente deve ter aquela primeira, né? Que, enfim, ou aquela que é principal, que você não criou ela só para mineração, você já tinha. Usa essa, tá? E aí, conforme você for fazendo em todos os perfis do Chrome que você tem aberto, você manda todos para a mesma carteira, não tem problema, tá? E aí você clica nesse botão aqui, Donate, né? Quando você clica, ele vai chamar a sua carteira para você assinar a transação, como se fosse uma transação na blockchain Cardano, mas não é a transação, você vai apenas assinar a mensagem, né? Mostrando que realmente é o dono da carteira que está fazendo essa doação. Então ele vai pedir sua senha da sua carteira, você coloca, tá? E aí eu errei aqui a senha, né? Então ele aqui, ó, falha ao gerar e tal. Então se você errar a senha, não tem problema, clica de novo no botão para doar e aí você digita a senha com mais calma. Pronto. E aí quando eu finalmente consegui acertar a senha, eu tenho esse problema de errar a senha. Ele vai mostrar um comando aqui e esse botão copy to clipboard, que basicamente é copiar, como se fosse o Ctrl C. Só que aí, se você for arrastar o mouse para copiar, você pode esquecer algum caractere. Quando você clica nesse botão, Copy to Clipboard, ele já copia tudo. E ele já muda a mensagem para copied, né? Copiado. Então, agora que é o pulo do gato. Você vai colar esse comando no prompt de comando do seu computador. Então, se você estiver no Windows, preste muita atenção, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem qual é a dica de como fazer no Windows. Aqui, pessoal. Tá, eu estou no site oficial da Midnight e eles estão dizendo que é para fazer isso, tá? Então pode ter algumas pessoas que podem ter receio, que comando é esse e tal, é seguro. Eu, Ático, atesto que é seguro, eu analisei o código. Ali não vai nenhuma informação particular sua, vai apenas a mensagem assinada. E aí eles dão a dica aqui, ó, no Windows, você pressiona a tecla janela e R, né? Windows R ao mesmo tempo. Vai abrir um promptzinho e aí você digita CMD. C de casa, M de mala, D de dado. CMD e dá Enter. Então ele abre a caixinha ali do prompt de linha de comando. Então é só colar esse comando, tá? Que você copiou e dar Enter. Quando você copiar o comando e dar Enter, ele vai fazer o envio para a API da Midnight e vai trazer uma resposta. Você precisa ficar muito ligado nessa resposta. Como eu estou aqui no Linux, eu vou fazer aqui no terminal do meu computador. Então o atalho é Ctrl Alt T aqui no meu caso. Tá aí o terminal do meu computador. Então eu vou colar o comando, né? Então ele é um comando grande mesmo. Aqui ele está mostrando várias linhas porque eu estou no zoom, né? E aí ele fica assim piscando, você dá Enter, né? E aí você aguarda. Ó, ele está me dizendo que esse endereço não está registrado. Então aqui, ó, não deu certo, tá? Mas acho que eu tenho certeza que essa carteira eu registrei na mineração. Galera, ele deu erro naquele endereço que a gente preencheu. Deixa eu mostrar aqui de novo a página.
Toma aqui, de volta na página de doação. Esse 3, item 3 aqui, foi o endereço que a gente colou, lembram? Só que aí tem um detalhe, galera. E aí eu vou abrir essa carteira aqui para vocês verem, tá? Quando você vem na aba receber na carteira, na Eternal, você não pode copiar esse endereço aqui, o principal. Você não pode copiar esse endereço principal, porque o endereço que está funcionando na mineração é o de cá. Ó. É que tem assim, ó, mostrar endereço de carteira não usado. É esse daqui de baixo. É esse endereço aqui de baixo que você deve copiar, tá? Então eu vou refazer aqui o processo com o ático. Então eu vou fazer o reload da página. Clico aqui em Eternal, ele já mostrou a carteira, tudo de novo igual. Aqui no endereço de destino da doação, aí eu não copio esse de cima, o comum da carteira, eu copio esse que é Eternal e deixo oculto aqui, que é a carteira de destino, para onde eu estou mandando. Então eu copio e aí eu colo e faço o mesmo processo. Pronto, colei de novo, cliquei no botão Donate e aí eu coloco a minha senha que ele me solicita. E ele vai me gerar o comando novamente. Então eu copio o comando, volto lá no prompt de comando, colo o comando de novo e dou Enter. Ó, agora funcionou. Ó. Status Success. Então você precisa procurar por essa palavra, success, que é sucesso em inglês. Né? Então ele está dizendo que foi com sucesso aí associado toda a mineração dessa minha carteira que eu conectei ali no site do Pisenberg à carteira do endereço que eu colei, tá? Então é esse o processo, pessoal. Um outro erro que pode acontecer é se você não clicar nesse botão aqui, ó, o pontinho aqui, tá, do lado do endereço. Eu também percebi um outro bug, pessoal. Quando é uma carteira nova criada para minerar, ele vai funcionar perfeitamente. Mas quando é uma carteira que já teve endereço usado, a Eternal, quando você faz a conexão, ela entrega um endereço que não é o endereço que foi registrado no airdrop. E aí tem a opção de você pegar as palavras dessa carteira, restaurar ela na NuFi e fazer a doação por lá, né? Que agora a gente vai para essa segunda parte, como fazer pela NuFi, beleza? Então, pessoal, eu estou aqui na carteira NuFi. Eles criaram esse botão ao lado do botão de mineração chamado Reassig, que nada mais é do que essa função de doar para um endereço externo. Então, quando a gente clica, ele dá essa opção aqui, ó, chamado External Address. Então, você clica aqui e aí você cola o endereço. Aí o botão aqui embaixo fica verde, eu clico em Reassig. Ele vai pedir a minha assinatura. Eu clico para assinar e pronto. Muito rápido, muito fácil, muito simples. Mas, Ático, a minha carteira é na Eternal. Como que eu faço para eu conseguir fazer esse processo de doação na NuFi? Primeira coisa, pessoal, é que a extensão da NuFi, ela está nessa versão aqui, 29031, e ela ainda não está com essa função disponível de doar para um endereço externo. E o que você vai precisar fazer? Acessar o site da NuFi. É esse endereço aqui, ó, wallet, né? Que é em inglês wallet.nu.fi. E aí você abre. Quando você abrir, ele vai ter a opção aqui de você restaurar usando as palavras de recuperação. Então você pode digitar aqui suas palavras. Quando você acessar, você vai estar exatamente numa tela igual à da extensão, que é essa que você está vendo aí. Então, você vai poder vir aqui no menu do lado esquerdo, no menu AirDrop. E aí, inicialmente, se ele só estiver te mostrando um endereço, você clica aqui, ó, nesse switch, nessa tomada, para ele mostrar os múltiplos endereços. E aí você vem e faz essa doação para cada um dos endereços que você está minerando, né? Então tem que fazer para todos, tá? Quando você clica, ele está com a opção External Address desabilitada, você clica nela, ela fica verde
e permite você copiar o endereço como a gente fez. Então, muito rápido, muito simples, né? Só que tem um problema. O primeiro endereço, que é esse aqui, ó, quando eu clico para fazer a doação, ele não dá opção. Não há contas registradas para doar, então está com algum tipo de bug, né? Então você vai conseguir doar de todos os outros endereços, menos do principal. O principal aí você vai ter que continuar com esse endereço para fazer o saque do airdrop dele individualmente quando abrir a fase de claim, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o link aí da wallet.nu.fi, que é a carteira NuFi, só que na versão web, né? Porque na versão extensão o Chrome, a loja de aplicativos, ainda não aprovou. E aí eu prometi para vocês que no final do vídeo a gente iria mostrar aí a novidade, que é a data de lançamento do token Night em exchanges, né? Então tá aqui, o Charles Hoskinson estava aqui no evento da Midnight Summit, né, essa semana, e aí foi divulgado aqui, ó, 8 de dezembro, pessoal, vai ser aí a listagem do token Night em exchanges. E Ático, quando vai começar a liberação do airdrop? Vai ser mais ou menos nessa época. A gente não tem a data fidedigna confirmada ainda em relação ao início da liberação do airdrop, mas lembre-se que a liberação do airdrop ela vai acontecer inicialmente ao longo de 90 dias. Pode ser que você seja sorteado para sacar no primeiro dia, ou pode ser que você seja sorteado para sacar no 90º dia. Depois disso, o seu saque vai ser a cada 3 meses regularmente, tá? Então, a data inicial de cada pessoa ela vai variar, mas depois disso vai ser sempre cronologicamente. Se inscreve aqui no canal Porto Cripto para você não perder nenhuma informação. Um abraço, valeu, falou!